Olá pessoal, estamos aqui em mais uma videoaula do canal. Hoje a gente vai falar sobre um tema bastante interessante, que é o sistema renina-angiotensina-aldosterona. Então, esse sistema ele é de controle da pressão arterial e a gente vai entrar em detalhes sobre esse sistema que tem poucos vídeos, poucos estudos que ajudam o aluno quando chega no conteúdo desse para estudar, né? Para a prova, por exemplo, na faculdade, ou para o Enem, ou para algum vestibular. Então vamos falar aqui, iniciar falando sobre ele. Para que serve esse sistema? Então a função dele em si é o que? Elevar a pressão arterial. Para quê? Para evitar que ela fique baixa. Então ele é um sistema de mecanismos, um vai puxando o outro, até você levar o total entendimento do que está acontecendo ali. Então o que acontece? Por exemplo, a pressão arterial abaixou, caiu. Ó, você pode ver aqui, observando esse esquema aqui, ó. A pressão arterial ela cai, então pressão arterial baixa pode ser prejudicial ao organismo, depende do tanto que ela cair. Porém, vamos supor que ela caiu e o corpo precisa que ela se eleve. Então, o que acontece? O rim vai ser um dos primeiros órgãos que vão perceber essa mudança. Por quê? Porque o rim, tudo que de sangue, o sangue passa pelo rim para ele ser filtrado. Então, nessa filtragem, quando chegar esse sangue em pouca quantidade lá no rim, devido à pressão baixa, o rim automaticamente vai perceber que a pressão está baixa e ela que precisa se elevar. Até porque se tiver pressão baixa, não vai ter muita a taxa de filtração glomerular vai ser baixa, porque ela depende dessa pressão de extravasamento. Então a pressão caiu, o rim vai perceber a mudança. Percebeu essa mudança o rim, ele vai liberar renina. Renina é uma enzima que o rim produz. Então, liberou essa renina. A partir da liberação dela, ela vai ativar angiotensinogênio. O angiotensinogênio ele vai então ativar a angiotensina 1. A angiotensina 1 ela vai passar lá pelo pulmão. Lá no pulmão ela vai sofrer uma transformação e vai se passar a ser chamada de angiotensina 2. Essa angiotensina 2 ela vai fazer duas coisas. Primeira coisa que ela vai fazer é, como ela é uma substância bastante vasoconstritora. Então o que ela vai fazer? Ela vai pegar o vaso e vai diminuir o seu calibre, vai vasoconstringir ele. Ou seja, fazendo isso, ele vai aumentar a resistência periférica total ali daquele vaso. Então, se você, vamos supor o exemplo da mangueira que eu falei no vídeo anterior, se você aperta a mangueira, vai aumentar a pressão ali de água na mangueira. Do mesmo jeito no seu capilar, do seu sangue. Se você apertar, vai aumentar a pressão ali, entendeu? Então, aumentando essa pressão, a angiotensina está em parte, ela apertando esse vaso, a angiotensina em parte, ela vai conseguir elevar uma parte da pressão. Porém, existe outra coisa que ela faz também, a angiotensina 2, que é o que? Vai agir lá na glândula adrenal, aquela glândulazinha que está em cima do rim, que é também conhecida como suprarrenal. Ela vai liberar, fazer a produção e liberação de aldosterona, a glândula adrenal. E essa aldosterona é um hormônio. Esse hormônio é bastante importante justamente na regulação da pressão arterial. Porque a aldosterona, ela auxilia na absorção de sódio lá no túbulo renal. Lembra que a gente viu no vídeo passado que a gente falou lá da reabsorção tubular, secreção tubular? Então, a aldosterona ela age lá no túbulo, facilitando, auxiliando na absorção de sódio. Ou seja, então se você absorver sódio, vai aumentar a osmolaridade naquela região que puxou o sódio. Então, puxando o sódio, automaticamente você vai puxar a água também. Então, se você puxar a água por osmose, então o que vai acontecer? Vai aumentar o volume de sangue. Porque essa água que saiu, ela vai para onde? Lá para o capilar peritubular, que vai de volta para a corrente sanguínea. Se for muito sódio para o capilar, vai muita água para o capilar. Indo muita água, vai aumentar o volume de sangue. Aumentou o volume de sangue. E lembra que a primeira função dela foi vasoconstringir os vasos sanguíneos? Então, se está o vaso apertado, vaso constrito, e está entrando muita água ali, aumentando o volume, então a pressão aumenta ainda mais. Então a pressão arterial se elevou. Então é isso, pessoal. O sistema renina, angiotensina, aldosterona. Todo esse procedimento você tem que saber passo a passo que você vai mandar bem na sua prova que você for fazer. E isso é o meu estado, pessoal. Não tem jeito. Então aqui tem um esquemazinho, uma imagem que eu coloquei para explicar. No número 1,
diminuiu a pressão arterial, o rim sentiu, liberou renina, renina ativou a angiotensina, liberou a angiotensina, que a angiotensina transformou da 1 para 2, a A2 vai agir lá na glândula suprarrenal, liberando aldosterona. A aldosterona vai fazer aquilo lá, a retenção de sódio, ou seja, reabsorção de sódio. E também automaticamente tem outro caminho aqui, ó, que é o que? O da vasoconstrição dos capilares e das arteríolas. Então vai fazer o que? Aumentar a pressão arterial. Então é isso, pessoal. O nosso vídeo era basicamente isso. Espero que vocês tenham entendido. Aqui então ficou as referências que a gente usou para fazer esse vídeo. Foi um livro bem interessante do Guyton, Fisiologia Humana. Até a próxima, pessoal. Espero dê o like se você gostou do vídeo. Se inscreva no nosso canal. Cada semana a gente vai estar fazendo mais vídeos, lançando aqui para facilitar o estudo de vocês. É isso aí, até a próxima.